Este episódio é oferecido pela Insider, mais detalhes no final do vídeo. Esse mapa esquisitíssimo não é de um exoplaneta promissor que acabamos de descobrir. Era assim que os continentes da Terra se distribuíam há 360 milhões de anos, época em que começou o período que hoje chamamos de Carbonífero. Sabe os dinossauros, os animais que costumamos associar com tempos muito distantes? Pois eles nem ao menos haviam surgido. A Terra já abrigava os antepassados dessa turma aqui, os anfíbios, e dos insetos também. As libélulas, os primeiros animais voadores, dominavam os ares, já que naquela época ainda não havia surgido moscas, pássaros ou morcegos. O nome do período geológico, porém, veio de outros seres vivos, aqueles que estão na base da cadeia alimentar, responsáveis por transformar a luz que o Sol manda para cá em energia química, as plantas. O começo do Carbonífero aconteceu no dia em que a primeira planta produziu essa enorme molécula, a lignina. É ela que dá rigidez às árvores. Antes da lignina, elas eram bem menores e frágeis. Mas com a nova molécula, as florestas começaram a se parecer assim. O surgimento da lignina foi uma vantagem evolutiva para as plantas, afinal ela é venenosa para os insetos e possibilita um crescimento muito maior dos troncos. Mas os fungos e bactérias que se alimentavam de árvores mortas não sabiam como digeri-la. Por conta disso, a energia química de suas moléculas simplesmente permaneceu lá intocada. Novas árvores nasciam acima de pilhas de madeira formadas por árvores mortas e criavam novas camadas conforme morriam também, num ciclo que durou 60 milhões de anos, quando finalmente um fungo aprendeu a digerir a lignina e voltou a devolver o seu carbono e a energia armazenada em suas ligações químicas para a biosfera. Aqueles 60 milhões de anos de árvores empilhadas, porém, já haviam sido soterrados pela atividade geológica do planeta há muito tempo. A energia química acumulada em suas moléculas se multiplicou ao ser aquecida e pressionada por tanto peso acima dela, e só hoje voltou a ser usada, em sua maioria gerando eletricidade para nossas casas e indústrias. Sim, as árvores do Carbonífero são o carvão mineral que queimamos nas usinas termoelétricas hoje em dia. Mas aposto que você já sabia de tudo isso. É difícil entender, porém, qual é a nossa parte nesse consumo. Quantos fósseis temos que queimar? Quantas árvores do Carbonífero são necessárias para sustentar uma única casa, a sua casa? E o petróleo? Quantos fósseis precisamos queimar para mover um carro 1 centímetro para a frente? Será que conhecer esses números traria uma nova perspectiva das transformações que estamos causando? Apesar da maioria das pessoas achar que a produção de energia a partir de usinas termoelétricas aqui no Brasil é pouco significante, ela chega perto de 30% do total consumido no país. A maior parte dessas usinas é movida a gás natural, também derivado dos fósseis, mas como há também aquelas que queimam carvão mineral e é mais fácil aos nossos cérebros medir objetos sólidos, vamos utilizá-lo para facilitar a compreensão. Então imaginemos uma casa que tenha a sua geladeira, o seu forno de micro-ondas, o seu chuveiro elétrico, a sua televisão, um videogame, computador e, quem sabe, um toca-discos. Imaginemos também que a conta de luz dessa casa é de 1000 kWh para facilitar as contas e criar um pouco de cisânia entre seus moradores. 1000 kWh durante um mês, a conta que chegou ao assustado casal, equivale em carvão mineral a aproximadamente meia tonelada de árvores. As que existiam naquela época já foram extintas ou evoluíram, mas a grande maioria se parecia com essas aí, árvores de troncos finos bastante altas.
Meia tonelada de carvão mineral equivale a aproximadamente 2 árvores com 18 metros de altura. Então, nosso esbanjador casal consumiria 2 árvores por mês para jogar o seu videogame, 24 árvores por ano para tomar os seus banhos quentinhos e 240 árvores por década para assistir novos episódios do Somos Míopes, porque somos breves todos os domingos. Todo esse conforto pelo preço de uma pequena floresta. Extinta, é claro, mas mesmo assim uma pequena floresta. E quanto ao carro? O petróleo, a matéria-prima da gasolina, é feito de uma maneira um pouco diferente do carvão. Ele também é resultado do esmagamento e aquecimento dos corpos de plantas que morreram há milhões de anos, mas essas plantas, em sua maioria, vivem nos oceanos e são invisíveis aos nossos olhos nus. Sim, estou falando dos fitoplânctons, os descendentes unicelulares dos primeiros seres capazes de fazer fotossíntese. Eles vivem nas águas dos nossos oceanos e são os responsáveis por fabricar metade do oxigênio que respiramos. Sim, metade do oxigênio que está em seus pulmões nesse exato momento saiu de algum oceano criado pelo metabolismo desses serizinhos aí. Fitoplânctons, obviamente, também morrem e, quando isso acontece, seus corpos descem até o fundo do mar e afundam em sua lama. Da mesma maneira que a pressão e o calor transformaram os troncos das árvores do Carbonífero em carvão mineral, as camadas de sedimentos que se acumularam sobre o fundo dos oceanos também esmagaram os cadáveres dos fitoplânctons, que primeiro se transformaram em rochas e depois nesse líquido negro tão almejado por nós. Então, quando você vai ao posto de gasolina e enche o seu tanque, o que você está jogando dentro dele são os cadáveres de trilhões de seres vivos microscópicos que morreram há milhões de anos. Como nós sabemos o quanto cada uma dessas plantinhas unicelulares vale em termos de energia, dá para calcular quantas delas você queima ao pisar no acelerador do seu carro e o mover para frente. Para cada centímetro que você se desloca, 8 bilhões de fósseis de fitoplâncton são consumidos e transferidos para a atmosfera na forma de gás carbônico. Supondo então que eu, que moro em São Paulo, na Vila Mariana, queira ir até o Parque do Ibirapuera, que fica a aproximadamente 2 km de casa, vou ter que queimar então 1 trilhão e 600 bilhões de fósseis de fitoplânctons para chegar até lá. Interessante, mas um pouco vago, não? Isso é muito? É pouco? Afinal, estamos falando de seres microscópicos. É difícil mensurar o real impacto que estamos causando no mundo assim. Mas dá para fazer isso somando todo o petróleo, o carvão e o gás natural que queimamos por ano e comparar com algo do qual temos uma boa noção, a biomassa atual do planeta. Quando eu digo biomassa, estou me referindo a todos os fitoplânctons, árvores, elefantes, macacos, golfinhos, aranhas, pássaros, filhotes de cachorro e seres humanos que existem atualmente. Desde que a vida se estabeleceu no planeta, essa biomassa não variou tanto de tamanho assim, afinal temos apenas esse planeta para viver. E o que queimamos em nossos carros, aviões, casas e indústrias todos os anos equivale a aproximadamente 100 biosferas. Sim, você ouviu certo. Nós, seres humanos, queimamos 55 trilhões de toneladas de combustíveis fósseis por ano e todos os seres vivos da Terra atualmente, colocados na balança, pesam apenas 550 bilhões de toneladas. Dá uma outra perspectiva, não? 100 biosferas por ano. Felizmente, nós fomos inteligentes o bastante para usar os combustíveis fósseis para criar a sociedade moderna e estamos usando essa mesma inteligência para mudarmos as formas pelas quais conseguimos energia. É uma transição lenta, dolorosa e cara, mas que tem que acontecer se quisermos manter o planeta habitável.
Os dinossauros não tinham como evitar o choque do asteroide que os exterminou. Os trilobitas não podiam fugir de todo o dióxido de carbono que os vulcões que criaram a Sibéria jogaram na atmosfera. Mas nós podemos reverter o que já fizemos. Talvez sejamos a primeira espécie na galáxia capaz de fazer isso. Talvez no universo. Eu só espero que os seres humanos um dia sejam lembrados pela inteligência que tivemos e não pela falta dela. Quando eu tinha 12 anos, durante uma brincadeira de péssimo gosto, eu levei uma pedrada no meu olho direito aberto. Isso causou um pequeno rasgo na íris, que não fecha direito em ambientes com muita luz, e uma catarata que piorou gradativamente com a passagem do tempo. Eu estou contando isso porque nessa última terça-feira substituí o meu cristalino por um artificial e estou vendo o mundo com outros olhos, bem mais cheio de nuances. Uma das primeiras coisas que eu notei foi a capacidade que o tecido modal tem de criar tonalidades. Essa tech t-shirt que eu estou usando, da cor Nori Green, é impressionante. A diferença de tonalidade das áreas mais iluminadas para as mais escuras é enorme, o que dá à camiseta uma aura metálica. E nesse mês de março você consegue sua tech t-shirt com um desconto ainda maior pelo canal. Basta clicar neste link ou no que está no comentário fixo e usar o cupom BREVES15 para ganhar 15% de desconto. E dependendo da peça que você escolher, dentro do site você consegue chegar até 48% de desconto. Confere lá! Se você gostaria de conhecer mais a fundo a história do Carbonífero, assista este vídeo. Esses foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.